Irmãs e irmãos, graça e paz seja convosco. 2019 que foi difícil, mas graças a Deus que o Senhor nos deu a vitória. Quero te desejar um feliz 2020. Receba toda sorte de bênção da parte do Senhor. Chegamos a mais um trimestre pela graça de Deus. Neste primeiro trimestre de 2020, iremos estudar o assunto mais importante de todo o cristianismo: Jesus Cristo, Filho de Deus e Filho do Homem. Lição comentada pelo pastor Tiago Brasil. Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho do Homem, é um estudo sobre a vida de Jesus Cristo, começando pela necessidade da sua vinda, percorrendo características de sua vida e ministério, além de demonstrar que a sua morte vicária foi necessária para a salvação de todos nós. Vamos para a lição número 1. Olha esse tema que o autor vai nos abordar: a necessidade de um Salvador. A síntese dessa lição é pensar na necessidade de um Salvador para a humanidade e refletir sobre tudo o que aconteceu na história humana a partir de Gênesis 3 e que concretizará em Apocalipse 22. Os objetivos dessa lição: compreender os eventos narrados em Gênesis 1 a 3 como centrais para o entendimento de toda a Escritura, refletir sobre o papel das profecias messiânicas no Antigo e Novo Testamento e identificar o nascimento de Jesus como um dos eventos centrais da história da humanidade. O diferencial para uma aula brilhante desta sua classe você já tem: o Espírito Santo, que é imprescindível para uma aula brilhante. Tenha em mãos a sua revista, porque nós faremos apenas menção das perspectivas-chave. Nós já estamos na página 5ª. Você com a sua revista em mãos, revista Jovens EBD Jesus Cristo, tenha em mãos. E nós já estamos na página 5ª. Texto bíblico, Efésios capítulo 2, verso 1 ao 5. Vamos ler o texto bíblico. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Durante todo esse trimestre, estudaremos a respeito da pessoa bendita de Jesus Cristo, aquele que não se envergonha de dizer que era de Nazaré. Vamos aproveitar este momento para crescermos juntos? Comentaristas, leigos, professores, educandos, amigos e irmãos, certamente este será um trimestre fantástico para todos nós. Vamos para o primeiro tópico: a queda e a promessa de um Salvador. A queda do homem, evidentemente, a promessa de um Salvador. O autor começa logo no cerne da necessidade primeira, a queda de Adão, que vai acontecer no cenário inimaginável do Jardim do Éden. Vamos lá? Os eventos narrados entre Gênesis 1 a 3 são imprescindíveis para a compreensão de tudo ou mais que encontraremos na Sagrada Escritura. O entendimento correto dos 3 primeiros capítulos da Bíblia indica de modo determinante a maneira como leremos os outros 1186 capítulos da Bíblia. De Gênesis 4 a Apocalipse 22, estudaremos o desenrolar de uma jornada com muitos erros, mas graciosamente repleta de acertos, de retorno da humanidade ao centro da vontade de Deus, e que temos nos 3 primeiros capítulos de Gênesis um resumo da trajetória humana ao longo da história em 3 atos: criação em harmonia por bondade e perfeição divina, queda caótica por rebeldia e desobediência humana, e salvação
ou pelo menos o anúncio dela por sacrifício e graça do Senhor. Como afirma Gênesis capítulo 2, versos 7 e 8, a humanidade foi feita para viver no jardim de Deus. Por isso, desde Gênesis 3 e 8, o Criador protagoniza meios para conceder a nós restauração da comunhão originária que possuíamos com Ele. Uma vez tendo recebido tudo das mãos do Criador, perdemos nosso paraíso edêmico por nossa própria ambição e ilusão de autossuficiência. Não fosse o misericordioso Deus, teríamos perdido a esperança e qualquer chance de salvação. O autor inicia com o primeiro tópico belíssimo, concretizando a real necessidade e contexto do ser humano. O incansável cuidado de Deus para nós. Qual é a pergunta que ecoa no jardim logo após a catastrófica escolha humana? Não foi, abre aspas, por que você fez isso? Fecha aspas. Ou ainda, abre aspas, onde estava aquele fruto que estava ali? Fecha aspas. A prioridade do Altíssimo não está em encontrar culpados ou a reaver coisas, objetos perdidos. O Senhor está comprometido com pessoas, seu amor e cuidado é conosco. Por isso, ele chamou por Adão, indaga sobre seu paradeiro, Gênesis 3:9. Mas se o Criador é onisciente, por que ele pergunta a Adão, onde estás? Porque o único modo de recebermos a graça de Deus é reconhecendo quão necessitados somos de salvação, e por isso encontra-se no lugar de desprezo. Mais do que uma questão geográfica, o homem precisava reconhecer para onde suas escolhas o tinham levado na perspectiva eterna. O Senhor direciona o diálogo ali até o nível em que a humanidade é capaz de superar o estado de desespero em que o pecado o tinha conduzido. Os filhos de Deus são vestidos porque reconhecem que estão nus, são orientados sobre cansaços e dores porque já estão sentindo angústia e medo, são informados sobre o advento do descendente, Gênesis 3,15, uma vez que já conheceram a serpente sagaz. A esperança do Salvador. A queda produziu o colapso da humanidade, mas não o fim do amor de Deus para conosco. A misericórdia do Criador foi maior que a sedução do maligno, uma vez que fora do jardim os filhos de Deus deram início à sua caminhada rumo à promessa de restauração. Esta é uma das chaves de leituras que se pode adotar para ler e narrar o percurso trilhado por nós e registrado nas Escrituras. A esperança da chegada do Salvador. Ao adotarmos essa chave hermenêutica, percebemos que alguns dos grandes eventos do Antigo Testamento ocorrem em torno do objetivo de cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. Com tal hipótese, por exemplo, concordam alguns escritores do Novo Testamento. Aí você vai conferir em Colossenses 2,16, verso 17 também, Hebreus 9, versos 8 e 9, capítulo 10, verso 1. A vinda do descendente de Adão e Eva cumpre-se através da persistência da vontade de Deus que, por meio de vários eventos distintos, mas, por fim, redundam na glória de Deus. A vocação de um caldeu, a salvação de um jovem odiado pelos seus irmãos, a liderança de um sobrevivente de infanticídio, uma moabita que se torna avó de um rei, um povo que sobrevive a um bárbaro período de escravidão, e etc. Como bem afirma o apóstolo, apesar de nossos erros, Deus afetuosamente age em nosso favor, trazendo com que os acontecimentos cooperem para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:22. Belíssimo início. Pouco se tem a esmiuçar desse primeiro tópico. Ele coloca a perspectiva do homem no seu lugar de queda, do seu lugar de desgraça, o seu lugar de treva existencial, treva teologal. E Deus faz a pergunta, aqui na perspectiva do autor, para o homem, a fim de que o homem tenha consciência do lugar que ele está. Ou seja, o homem que sempre se encontrava no lugar de comunhão com Deus, agora se encontra no lugar de vergonha para com Deus ou para com a presença de Deus no meio do jardim. Isso é fantástico na perspectiva do autor para nós. Vamos ler mais o texto. Se você não quiser a leitura, é só você passar um pouco mais para frente do vídeo e pegar os comentários, ok? A única coisa que nós não podemos esquecer, amado professor, é que é vital a importância de nós lermos o texto que está em nossas mãos. Sem a leitura do texto fica complexo qualquer tipo de explicação.
né? Leia o texto com os alunos. Vamos para o segundo tópico, as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Afinal, o que são profecias messiânicas? Aí o autor vai passar um pouco mais para frente, né? A Bíblia está repleta de profecias, isto é, de discursos sobrenaturalmente orientados que proclamam a vontade de Deus. Dentre as várias registradas no Antigo Testamento, existe um conjunto específico de textos que a teologia cristã tradicionalmente identificou como profecias messiânicas. Esta coleção de textos está relacionada ao anúncio profético do advento, ministério e reinado do Messias. O papel que a figura do Messias representa no Antigo Testamento, levando em consideração apenas um contexto imediato, é diferente daquele que ele assume como Jesus no Novo Testamento. A comunidade judaica esperava um líder político, um representante que lutasse pelo reestabelecimento da autonomia administrativa de Judá, garantindo assim, por consequência, a restauração dos espaços de culto público, em especial do templo. Por isso, em muitos casos, da perspectiva do povo judeu, os textos designados como profético-messiânicos não apontavam para um salvador, e sim um rei ou líder histórico. Tecnicamente falando, aqui o autor está dizendo que o Antigo Testamento apontava para uma perspectiva messiânica em tom político. A partir da manifestação de Jesus, o cristianismo realizou uma leitura dos textos do Antigo Testamento, reconhecendo seu cumprimento através de alguns personagens históricos, mas atribuindo-o com caráter profético plenamente estabelecidos apenas em Jesus. Ou seja, muito mais do que um aspecto político, o messianismo dito ou feito em Jesus Cristo rompe com os paradigmas do pressuposto judaísmo. O Antigo Testamento representa, através da profecia, a imagem do Messias sobre várias facetas: o Messias rei, Messias sacerdote e o Messias profeta. Por meio de cada um desses aspectos referente a Messias, aspira-se a anunciar ao povo a promessa da restauração de elementos específicos que em determinado contexto foram perdidos, tal como emancipação política, reforma religiosa, renovação moral. Assim, enquanto os judeus liam ou leem as profecias na experiência de resolução de problemas circunstanciais referentes a cenários imediatos e limitados, nós, cristãos, as lemos com os anúncios de respostas e problemas globais. Por exemplo, Isaías capítulo 9, versos 6 e 7, ou Miqueias 5, 2, são profecias que para os judeus apontam para reis específicos. Neste caso, provavelmente Ezequias, que subiria ao trono para solucionar problemas particulares de determinado tempo. Já no cristianismo, tais textos apontam, inclusive com riqueza de detalhe, para a pessoa bendita de Jesus. É só conferir. Mateus, capítulo 2, versos 4 ao 6. Aquele em quem cumpre-se o profeticamente anunciado, cujas repercussões não se limita a tempo ou a um povo, e sim expandem-se à eternidade e abarca a humanidade. Hebreus 7, 21 ao 25, 1 João 2, 2. Qual a importância das profecias messiânicas para nós? Existem textos proféticos messiânicos, como por exemplo Gênesis 49, 10, Deuteronômio 18, 15 ao 18, Isaías 7, 14, 42 ao 7 e por aí vai. A relevância dessas profecias messiânicas e seus estudos estão na sua dupla natureza, isto é, no fato de, através dela, podemos atestar o cuidado eterno de Deus para nós e de tal termo temos o conhecimento de modo antecipado. O Senhor do Universo não age por meio de improvisos. Seu plano para restaurar sua perfeita comunhão com a humanidade desenrola-se de maneira progressiva sobre a terra. O entendimento pleno das razões pelas quais tudo que se refere à salvação da humanidade está sendo feito em milênios e não em dias transcende nossa limitada mente humana. Todavia, podemos descansar em paz e saber que o personagem principal e o fim do enredo sobre a epopeia humana rumo à comunhão eterna, nós já temos acesso. Jesus de Nazaré é o Cristo e nós, os que amamos pela sua vinda, seremos salvos pela sua graça. Graças a Deus. Dessa forma, a vida ganha pleno sentido, as dificuldades e decepções são superáveis em virtude da conclusão gloriosa em que chegamos e a certeza plena da vitória torna-se uma questão de tempo. Belíssimo texto escrito por esse pastor, o comentarista desta amada lição,
o Tiago Brasil, e poupa-nos até muito comentário, tão claro e sucinto que é o seu texto. O cumprimento da promessa. O nascimento de Jesus é um dos eventos mais extraordinários da história humana, estando em relação direta com a morte, a ressurreição e a segunda vinda do Mestre. E para que a onisciência de Deus fosse mais uma vez atestada, assim como a inspiração e a infalibilidade das Escrituras, cada acontecimento que envolveu o nascimento de Jesus ocorreu de modo exato, como os profetas haviam anunciado antecipadamente. Ele é gerado por Deus no ventre de uma jovem mulher que ainda é virgem. Lucas, capítulo 1, do 34 ao 35. Muito do debate que se faz sobre esse advento, o nascimento de Jesus, afasta-se de uma das centrais questões do cristianismo. O Salvador vivenciou a humanidade de modo pleno, de sua gestação até a morte, sem privilégios ou favores. Jesus não esteve apenas entre nós, ele também foi como um de nós, e por isso podemos ser um com ele, e ele um conosco. Seus pais, descendentes da linhagem de Davi, Jeremias 23, versos 5 ao 6, Lucas 2, 4, são de Nazaré, por isso ele será nazareno, Mateus 2, 23. Contudo, ele era o legítimo herdeiro do trono de Davi, Lucas 13, verso 2 e 33. Ele nasce em Belém, em virtude de uma convocação imperial para um recenseamento, Lucas 2, 1 ao 7, mas também para que se cumprisse aquilo que foi profeticamente anunciado em Miqueias 5, 2, Mateus 2, versos 5 e 6. A concepção do Salvador é mais que um simples acontecimento na biografia de Jesus. É, na verdade, o despertar do ápice da história humana. Gálatas 4:4, Efésios 1:10. Para a manjedoura em Belém conflui todo o esforço dos patriarcas, profetas e santos do Antigo Testamento, João 1,45, e do mesmo lugar daquela estrebaria foi todo o significado da obra dos apóstolos, discípulos e da Igreja do Senhor Jesus Cristo até os nossos dias, Romanos 11,36, Hebreus 2,10. Jesus é a razão de ser de toda a história. O nascimento de Jesus foi resultado de um ato amoroso e redentor a nosso favor. Para a concretização desse acontecimento, duas pessoas foram fundamentais: Maria e José. Você já imaginou o tamanho do desafio que ambos assumiram para que o plano de Deus fosse executado? Não há na narrativa bíblica o registro de qualquer tipo de constrangimento ou imposição divina. O casal assumiu todo o ônus e bônus daquela situação perigosa. Maria poderia ter sido abandonada por José, ainda que as intenções dele fossem das melhores ou fazer isto, como também tentou em Mateus 1,19. Comunitariamente, eles poderiam ter tido muitos problemas, uma vez que o casamento deles ainda não havia acontecido e ela já estava grávida. Mesmo assim, depois as relações divinas estabeleceram a cada um deles a vontade do Altíssimo. Lucas 1:26 ao 38. O casal segue em frente, realizando a parte que lhes cabia no projeto divino, na Opus Dei, a obra de Deus. Vamos ler um subsídio belíssimo aqui com os alunos. Os grandes líderes da história de Israel não foram capazes de trazer a salvação e a bênção permanente para Israel e o mundo. Mas, ainda assim, Deus prometeu que viria um dia em que Israel seria salvo de uma vez por todas. Algumas dessas profecias falavam sobre um maravilhoso líder que seria enviado por Deus para realizar essa salvação. Esse líder seria maior que Moisés, Deuteronômio 18, do 15 a 18, e Davi, 2 Samuel 7, do 12 ao 16. A profecia de Isaías escreve esse homem misterioso como um governador justo e sábio, Isaías, versos 6 e 7, e como servo fiel de Deus, o 42, versos 1 ao 9, o servo esse que lidará com o pecado de Israel, capítulo 52, 13, ao capítulo 53, 12, dessa forma revelará a luz e a salvação de Deus para todo mundo. Capítulo 42, verso 6 ao 49, verso 6. Exatamente como Deus prometera, esse servo será capaz de realizar todas essas coisas, porque será ungido com o Espírito Santo de Deus. Isaías 61,
No Antigo Testamento, uma pessoa era ungida com óleo a fim de ser preparada para fazer tarefas especiais para Deus, em particular para servi-lo como rei ou sacerdote. 1 Samuel 6,13, Levítico 8,12. Os profetas também eram separados para Deus, Jeremias 1,5. No final do período do Antigo Testamento, algumas pessoas em Israel estavam esperando pelo maior profeta, sacerdote e rei, o ungido, para vir estabelecer o rei permanente de Deus, o reino de paz. Zacarias capítulo 9, versos 9 e 10. Conforme o autor recorta aí do Guia Cristão de Leitura da Bíblia, editado pela CPAD em 2013. Qual é a conclusão dessa revista maravilhosa que eu vou poupar comentários? A pessoa bendita de Jesus de Nazaré será o objeto da nossa reflexão durante todo esse trimestre, ou seja, de janeiro, fevereiro, março. Por isso, realizar-se-á uma leitura das Sagradas Escrituras a partir da ótica da obra da salvação, que pode conceder-nos uma maneira rica de novos significados de conhecer o plano de Deus ao longo da história. Bom, semana que vem já está no nosso canal a segunda lição, que é a segunda parte desse trimestre. Eu, particularmente, estou muito entusiasmado com essa lição, Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho do Homem, e eu conto com a sua participação para os outros vídeos. Compartilha, se inscreve no canal, manda para alguém que você está querendo contribuir com a perspectiva da lição e coloca aqui embaixo do vídeo algumas considerações que você, enquanto professor ou aluno, professora ou aluna, tem percebido nessa lição maravilhosa. E se puder, responda a quinta lição aqui embaixo. Quem é Jesus para você? E qual a importância dele na sua vida? Responde para nós aqui embaixo, dá seu testemunho. Vou ficar muito feliz em responder e comungar com vocês essa experiência maravilhosa. Fica com Deus, até a próxima semana, querendo Deus.